paz do Senhor para os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Estarei lendo apenas um versículo, que é o versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 11, nos diz assim: E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Pode se assentar. Eu coloquei o título dessa mensagem: O Partir do Pão. Por que eu coloquei o título dessa mensagem? Vocês vão entender nessa noite o quanto é importante o partir do pão. O texto que nós acabamos de ler, ele vai nos relatar e vai nos falar a respeito da multiplicação dos pães e peixes. O Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele vai nos mostrar explicitamente que Jesus é Deus. Perceba-se que no capítulo de número 1, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o mesmo João que vai dizer através de Jesus que ele é o pão da vida. Então, se nós nos debruçarmos em cima do Evangelho de João, você vai ver a todo instante, a todo momento, João tentando nos mostrar que Jesus é o próprio Deus encarnado. Se você for pegar o capítulo de número 6, e para mim, sobre o Evangelho de João, é um dos capítulos reveladores. Por quê, pastor Leandro? Porque no capítulo de número 6, se você for ler do versículo 1 até o versículo que se encerra no versículo 7, você vai ver Jesus se revelando e mostrando que ele é Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele vai nos falar a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele vai passar para o outro lado do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. E o que me chama a atenção é que era aproximadamente 8 quilômetros ou 12 quilômetros para chegar do outro lado. Mas a Bíblia vai dizer que havia um empecilho, qual? O mar. Para atravessar, tinha que ser de barco, claro. Mas o texto vai nos mostrar que havia uma multidão seguindo a Jesus. Por quê? Por causa da sua palavra, sim. Mas a Bíblia vai nos mostrar que essas pessoas estavam atrás de Jesus por causa dos milagres. Deixa eu parar um pouquinho aqui e chamar a sua atenção. Nós bem sabemos que o ministério de Jesus, ele é pautado em cima da palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que nos modifica. Mas perceba-se que essas pessoas que aqui estão, não estão atrás de Jesus por causa da palavra, não. Eles estão atrás de Jesus por causa dos sinais que Jesus faz. Pastor Leandro, eu não estou entendendo o que tu está querendo dizer.
Quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que todas as vezes que Jesus está ensinando a palavra, é para quê? Para que se cumpra os sinais a qual ele realizou. Pastor Leandro, eu não estou entendendo. Perceba-se que todas as vezes que Jesus está pregando a palavra de Deus, os sinais têm que acontecer. Para quê? Para que aquelas pessoas venham crer nele, porque diz a palavra que os sinais seguirão aos que creem. A Bíblia vai dizer que essa multidão vai atrás de Jesus. Jesus preocupado, em cima do monte. Aí João vai trazer um detalhe muito importante, que está no versículo de número 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Perceba que nós estamos falando da multiplicação dos pães e peixes. Mas João, ele traz um detalhe importante, que é o quê? A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Por que que João vai falar isso? Porque a Bíblia vai dizer que a Páscoa, o que que acontecia? O povo saiu do Egito, a morte ia passar, e aonde estava o cordeiro, nos umbrais da porta, a morte passava longe. Aí a Bíblia vai dizer que quando a morte passava, o anjo da morte, onde tinha o sangue do cordeiro, ela passava longe. A Bíblia vai dizer também que nessa época Deus deu um maná para o povo, que era algo provisório. Mas a Bíblia vai dizer que quando João fala, e a Páscoa, a festa dos judeus, João está querendo mostrar aqui no capítulo de número 6, que aquele que está ali é muito maior do que o maná, que era provisório. Era o Jesus que alimentava e dava vida para aqueles que o aceitassem. O texto vai nos dizer que quando Jesus vê a multidão chegando, há uma preocupação no coração dele. Por quê? O texto vai dizer que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí a Bíblia vai dizer que ele faz uma pergunta para Filipe: aonde nós compraremos pão para essa multidão? Aí o texto vai falar que ele bem sabia o que havia de fazer. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quando Filipe olha a situação, ele fala assim: Senhor, nem se nós comprássemos 200 dinheiros de pão, não daria para essa multidão. Do jeito que Filipe está falando, ele está falando: Senhor, ainda que nós tivéssemos recursos, eita glória, para alimentar essa multidão, não daria. Só que Filipe não entende que ele está de frente do pão da vida. Filipe não entende que recurso nenhum é maior do que o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu venho aqui nesta noite para te dizer que muitas das vezes você se garante no teu recurso, mas o teu recurso é maior, é Jesus. Filipe não entende. Já vou entrar na mensagem. E às vezes, irmãos, vou falar, Jesus,
achamos que o nosso recurso é suficiente. Achamos que o nosso recurso é que vai nos colocar no lugar de honra. Não vai. O recurso maior é Jesus. Ele tem o poder. A Bíblia vai dizer que André pensa diferente. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para uma multidão? A Bíblia vai dizer que Jesus pega o pão e, tendo dado graças, repartiu e deu aos discípulos. E os discípulos deu à multidão. Eu disse aqui que o maior milagre não foi a multiplicação, mas sim a entrega do menino. Mas perceba-se que a partir do momento que Jesus reparte o pão, as coisas começam a entrar no lugar. Porque o cenário que a Bíblia está dizendo é um cenário de fome. É um cenário que, se Jesus não parte o pão, eu não sei o que seria daqueles que ali estavam, porque a Bíblia vai dizer que a noite está caindo. Perceba-se que no partir do pão, a provisão está chegando. Perceba-se que no partir do pão, Deus está mostrando e revelando quem Ele é. Perceba-se que no partir do pão, Deus está fazendo algo acontecer. Por quê, pastor Leandro? Porque o partir do pão é algo necessário para as nossas vidas. Eu não vim aqui para atacar ninguém, não. Mas quantos vieram aqui nessa noite só por causa do partir do pão? A Bíblia vai dizer que Jesus, na sua última ceia, ele chama os discípulos e reúne-se em uma casa. O texto vai nos dizer que o diabo entrou no coração de Judas. Estava procurando ocasião para entregar Jesus. Mas Jesus tinha uma ceia para fazer. Quando o diabo entra no coração de Judas, acabou ali? É o fim? Por quê? Quando o diabo entra no coração de Judas, é para entregar Jesus. Então acaba ali. Claro que não. Judas estava procurando ocasião para tirar Jesus da presença, para tirar Jesus daquilo que ele tinha que cumprir naquela cruz. E quantas das vezes o diabo procura ocasião para nos impedir de chegarmos até aqui? Quantos aqui nessa noite que o diabo tentou fazer algo contra a tua vida, mas pelo sangue do Cordeiro não desista, porque Jesus não desiste de ti. A Bíblia diz que Jesus chama, e Jesus conhece todas as coisas, irmãos. João e Pedro, e fala: vai até a casa de um homem
e ali me prepara a ceia. Aqui eu quero entrar na mensagem. Quando Jesus senta-se à mesa, está os 12 com ele ou não? Mas eu disse aqui que o diabo entrou no coração de Judas. Mas quando Jesus vai preparar a mesa, Judas está ou não? A Bíblia diz que Jesus pega o pão, parte e diz: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Aí a Bíblia vai dizer que ele semelhantemente pega o cálice, que é o cálice da salvação, e faz a mesma coisa. E Judas está ali, ceando. Mas a Bíblia vai dizer, no versículo de número 21, que quando Jesus pega o cálice e reparte ali com os discípulos, a Bíblia vai dizer, mas a mão do que me trai, eita glória, está à mesa comigo. Mesa fala de intimidade. Mesa fala de comunhão. E perceba-se que nem todos que estavam com Jesus estavam em comunhão. Mas Jesus em momento nenhum pensou em desistir. Jesus em momento nenhum ele disse: eu vou embora porque ele vai me trair. Não. Por que ele não vai? Porque parece que é o fim, mas é o início de uma grande história que vai se cumprir na vida de Jesus. Pastor Leandro, eu não estou entendendo. O que eu estou querendo dizer é que tem pessoas aqui nesta noite que não queria nem estar aqui, porque o diabo atribulou, procurou ocasião, mas você chegou aqui, sabe por quê? Porque o partir do pão vai revelar quem tu é. As coisas estão muito estranhas. São muitos escândalos dentro das igrejas. Aí Mateus capítulo de número 22, versículo 14 vai dizer: quando a abominação estiver no lugar santo, que disse o profeta Daniel, quem lê entenda. Quem lê entenda. Pastor Leandro, isso aí vão dizer que se cumpriu em 70, isso é futuro. Não, é hoje. Então não desista daquilo que Deus tem para você. Quando Jesus parte o pão e revela que o traidor está na mesa, Jesus em momento nenhum está desistindo de Judas, não. Porque a Bíblia vai dizer, e eu vou voltar, que quando Jesus morre, ele aparece para os discípulos, aparece para as mulheres, e depois aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús.
E a Bíblia diz que eles estão conversando a respeito do acontecimento de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus chega. Isso aqui é triste, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que eles não conhecem que é Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai caminhando, falando. Arde no coração. Mas eles não conhecem que é Jesus. Jesus vai falando dele próprio. Mas eles não conhecem que é Jesus. Anda com Jesus. Sente arder no coração. Mas não conhece quem é Ele. Que mundo que nós estamos vivendo? A Bíblia diz que quando eles chegam na casa deles, eles começam a questionar para que Jesus entrasse dentro da casa. E Jesus aceita. E a Bíblia diz que quando Jesus parte o pão, aí eles conhecem que é Jesus. Vou falar, Jesus. Quantos crentes que sente arder no coração, anda com Ele, mas só estão aqui por causa do repartir do pão? O repartir do pão é muito importante, mas perceba-se que eu disse que quando Jesus estava indo repartir o pão, entrou no coração de Judas traí-lo. O importante aqui não é o repartir do pão, o importante é a caminhada. Os discípulos estão caminhando com Jesus, mas não reconhecem que é Ele. E até quando nós vamos ficar assim? Até quando? Vamos sentir arder no coração? Vou falar, Jesus. O Evangelho não é só isso. O Evangelho não é só sentir arder no coração. O Evangelho não é só você levantar tuas mãos, adorar e ver as lágrimas descer. O Evangelho não é isso. O Evangelho é caminhada. Não está sentindo arder hoje, mas vai sentir amanhã. Não está reconhecendo Ele hoje, mas vai reconhecer amanhã. É perseverança. É entender que tudo que Ele fez por nós naquela cruz não foi em vão. Porque quando Jesus reparte, os discípulos reconhecem que é Jesus. E os seus olhos, eita glória, se abrem. Você não entendeu? Jesus reparte o pão. Eles reconhecem que é Jesus. E os seus olhos se abrem. E eles começam a dizer:
por acaso não ardia dentro do nosso coração quando Ele estava conosco? Lembra? Traz à memória. Qual foi o dia que parou de arder no teu coração a presença dEle? Traz à memória. Qual foi o dia que Ele andou do teu lado e você não sentiu mais a presença dEle? Traz à memória. Eu poderia trazer uma palavra aqui, irmãos, para arrebatar, mas nós estamos na Santa Ceia e nós estamos vendo cada dia mais o esfriamento entrando dentro das igrejas. Parece que nós estamos como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Parece que estamos com os olhos tampados. A gente adora, a gente louva, se contenta apenas com o choro, com a alegria, mas não é isso. Porque que adianta? Nós sentimos arder dentro do coração e entrar dentro da nossa casa e não gerar mudanças. Porque a Bíblia vai dizer que quando Ele entra, que os olhos caem, eles reconhecem que é Jesus e alegra o coração novamente. O texto que nós estávamos entrando, quando Jesus parte o pão, Ele poderia muito bem dar para a multidão, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Ele faz o quê? Ele reparte e dá para quem? Os discípulos. E por quê? Por que Jesus não partiu o pão e encheu os cestos e todo mundo se saciava? Por que Ele dá na mão dos discípulos? Sabe por quê? Porque Jesus, Ele conta comigo e contigo para saciar essa multidão que está com fome e sede lá fora. E por que tu vai ficar de braço cruzado? A Bíblia diz que era uma multidão. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos partiam, iam dando. Irmãos, preste atenção. Eram 5 pães e 2 peixes. Não vamos contar as mulheres, nem as crianças. Vamos contar os 5.000 homens. Se Jesus não estivesse aqui, e a gente tivesse que dividir 5 pães para uma multidão de 5.000, será que a gente conseguiria fazer isso? Eu acho que sim. Tirava um pouquinho ali, um pouquinho cá. Mas a diferença está aqui.
Porque se nós dividíssemos esse pão para 5.000 pessoas, será que essas pessoas iam sair saciadas? Pastor Leandro, eu não estou entendendo. O que eu estou querendo dizer aqui nesta noite, por mais que seja pouco, o último resultado quem garante é Ele. A Bíblia diz que Ele reparte e dá para a multidão. Sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz que saciaram todos. E ainda sobra. Vou falar mais uma vez, você não entendeu. O cenário é caótico, irmãos. O cenário é de fome. Não tem de onde tirar, Filipe disse, para poder alimentar o povo. Mas aonde não tem, Jesus está fazendo sobrar. Vou falar de novo. Aonde não tem, Jesus está fazendo sobrar. Vou falar de novo. Aonde não tem, Jesus está fazendo sobrar. Não é com teus recursos, não é com a tua maneira. Filipe disse o quê? Mesmo que tivesse 200 dinheiro de pão, não bastaria. André já fez diferente. Pegou o pouco que tinha e colocou na mão de Jesus. Não entendeu? Filipe, mesmo se tivesse 200 dinheiro de pão, não daria. André, Senhor, é pouco. Eu sei que não dá, mas eu coloco na tua mão. Sabe quando as coisas começaram a dar errado na tua vida? Quando você parou de colocar tudo na mão de Deus. Porque quando a gente colocamos aquilo que ainda é pouco na mão dEle, o que Ele faz, pastor Leandro? Reparte. Eu venho aqui como profeta nesta noite, para profetizar na tua vida, que Deus está repartindo nos teus negócios, que Deus está repartindo na tua casa, que Deus está repartindo na tua família. Aquilo que tu acha que é pouco, que é insignificante, vai se transformar em muito, abundante, vai sobrar. Aí a Bíblia diz que Jesus fala o quê? Separa, para que nada se perca. Eu disse aqui no começo que o livro de João é o livro que revela quem Deus é. Eu disse que quando Jesus caminhava com os discípulos no caminho de Imaús e ele reparte o pão, eles conhecem quem é Jesus. Eu disse que na Santa Ceia, na mesa, que é lugar de intimidade, comunhão, aquele que
era para reconhecer estar entregando. Mas perceba que nada disso vai atrapalhar o ministério de Jesus. Quando Jesus multiplica esses pães aqui, diz a Bíblia Sagrada que eles reconhecem que é Jesus, o profeta enviado de Deus para a humanidade. Tentaram arrebatar ele, opa! Pastor Leandro, eu já vou passar Pastor Leandro para poder estar ministrando a Santa Ceia. Qual é o segredo disso tudo? Para que eu parti do pão? Tu vem tomar Santa Ceia para quê? Você acha bonitinho o pastor Elielso pegar o pão e tendo dado graça ao partiu e dizer: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Só para isso que tu veio? Foi só para isso? Veio cear como se fosse um memorial? Aqui somente para dizer: eu ceiei. Ou tu veio aqui para reconhecer quem Jesus é? Ou tu veio aqui para que quando o pastor partiu o pão, as escamas caírem dos teus olhos e tu entender o sacrifício que ele fez naquela cruz por você? O que tu veio fazer aqui? O que tu veio fazer aqui? Se eu for perguntar aqui, muitos aqui nessa noite estavam como Jesus. Foi um empecilho danado para chegar aqui. Mas a pergunta que eu faço para ti nessa noite: o que tu veio fazer aqui? O que tu veio fazer aqui? Não adianta nada. Vim aqui, partir o pão, tomar a ceia e viver uma vida de mentira lá fora. Vou repetir mais uma vez e vou encerrar. Quando a abominação estiver no lugar santo, que disse o profeta Daniel, quem lê, entenda. Mateus 24, 14. Que nessa noite tu venha fazer uma reflexão da tua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. E anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Isso aqui, irmão, não é brincadeira.
Isso aqui não é algo que muitos falam, eu tenho compromisso hoje. Isso não é compromisso. Isso aqui é Jesus que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Começa a ver o partir do pão de forma diferente. Esse pão, irmãos, não é um pão qualquer. Esse pão é o corpo de Cristo que é partido por vós. Pastor Leandro, tu está falando heresia. Porque isso é símbolo. Vai continuar com a visão fechada? Vai continuar só ardendo no coração? Vai continuar só chegando aqui louvando, pulando, se alegrando e não entender o mistério da salvação? Ou vai deixar o Espírito Santo te envolver e fazer maravilhas na tua casa? Jesus sempre vai se preocupar com os seus. Alimento ele tem. E se não tiver, ele vai providenciar só para saciar sua fome. Só não se alimenta quem não quer. Porque aqueles que entram com fome, aqui dentro sai alimentado. Mas quem entra aqui dentro, de qualquer forma, de qualquer maneira, achando que isso aqui é um compromisso, hoje é noite de mudança. Hoje é noite de tu mudar esse quadro. Hoje é noite de tu sair da inércia e começar a entender que Deus precisa de você. Mas para isso é necessário observar nesta noite, Pastor Elielson, o partir do pão. Aqui eu entrego a minha mensagem, o que Deus colocou no meu coração, e que a glória de Deus seja sobre a tua vida.